Muitas horas depois, Daphne abriu os olhos, começou a se espreguiçar, esticando os braços para cima, e notou que as cortinas estavam fechadas. Simon devia ter feito aquilo, pensou, bocejando. A luz entrava pelas frestas, banhando o quarto com um brilho suave. Virou o pescoço para os dois lados, alongando-o. Saiu da cama e foi até o quarto de vestir para pegar seu hobby. Ela não costumava dormir durante o dia, mas aquele não havia sido um dia comum. Vestiu o hobby e amarrou a faixa de seda na cintura. Onde Simon estava, achava que ele não devia ter se levantado muito antes dela. Tinha uma vaga lembrança de estar deitada nos braços dele, que de certa forma parecia muito recente. A suíte principal era composta de 5 ambientes ao todo, 2 quartos, cada um deles com o próprio tocador ao lado, ligados por uma grande sala de estar. A porta para este último cômodo estava entreaberta e a forte luz do sol passava por ali, o que queria dizer que as cortinas não estavam fechadas. Silenciosamente, Daphne foi até lá e olhou para dentro. Simon estava parado em frente à janela, olhando para a cidade. Vestia um elegante roupão cor de vinho, mas ainda estava descalço. Seus olhos azul claros estavam pensativos, dispersos e um pouco tristes. Daphne franziu a testa, preocupada. Foi até ele e, quando estava a poucos centímetros de distância, disse um olá, bem baixinho. Simon se virou ao som da voz dela e, ao vê-la, sua expressão cansada se suavizou. Olá, murmurou ele, puxando-a para seus braços. Ele a posicionou com as costas aninhadas em seu peito largo e os dois ficaram olhando para Grosvenor Square, enquanto Simon pousava o queixo em cima da cabeça dela. Daphne demorou vários instantes para reunir a coragem e perguntar: Está arrependido? Ela não podia vê-lo, mas sentiu o queixo dele se mexendo e seu couro cabeludo quando ele balançou a cabeça. De jeito nenhum, sussurrou Simon. Só estou pensando. Algo na voz dele não a convenceu. Então ela se virou nos braços dele até conseguir ver seu rosto. Simon, o que houve? Murmurou. Nada, mas ele não a encarou. Daphne levou-o até um sofazinho e os dois se sentaram. Se você ainda não estiver pronto para ser pai, começou ela, eu vou entender. Não é isso. Mas ela não acreditou. Ele respondeu rápido demais e algo na voz dele a estava deixando inquieta. Eu não me importo de esperar, prosseguiu. Na verdade, acrescentou timidamente, eu não acharia ruim ter um tempo só para nós. Simon não disse nada, mas os olhos dele ficaram aflitos. Então, ele os fechou, enquanto coçava a sobrancelha. Daphne foi tomada por uma onda de pânico e começou a tagarelar. Eu não queria ter um filho imediatamente. Eu só gostaria de um dia ter. Só isso. E acho que você também poderia querer, se pensasse no assunto. Fiquei chateada quando descobri que você só estava nos negando uma família para contrariar seu pai. Não é... Simon passou uma mão sobre a coxa dela. Daphne, pare, pediu ele. Por favor. A voz dele estava tão aflita que ela se calou no mesmo instante. Ela mordeu o lábio inferior nervosa. Era a vez dele falar. Claramente, havia algo deixando o coração dele angustiado. E, se ele precisasse do dia todo para encontrar as palavras e explicar o que era, ela poderia esperar. Poderia esperar para sempre por aquele homem. Não posso dizer que adoro a ideia de ter um filho, disse Simon devagar. Daphne percebeu que ele respirava com dificuldade e pôs a mão em seu braço para reconfortá-lo. Ele se virou para ela com os olhos que imploravam por compreensão. Passei tanto tempo sem querer ter filho, sabe? Engoliu em seco. Não sei nem como começar a pensar nisso. Daphne lhe ofereceu um sorriso tranquilizador, que depois percebeu que se destinava aos dois. Você vai aprender, sussurrou, e eu vou aprender com você. Não é isso, retrucou ele, balançando a cabeça. Soltou um suspiro impaciente. Eu não quero viver apenas para contrariar meu pai. Simon se virou para ela. Daphne ficou tocada pela emoção que transparecia em seu rosto. Estava com o queixo trêmulo e o pescoço incrivelmente tenso, como se toda a sua energia estivesse concentrada em proferir essas palavras. Ela queria abraçá-lo, confortar o menininho dentro dele, queria suavizar sua expressão e apertar sua mão. Queria fazer mil coisas, mas apenas ficou em silêncio, seus olhos encorajando-o a continuar. Você tinha razão, reconheceu ele, com as palavras saindo de sua boca, com dificuldade. Tinha razão o tempo todo sobre meu pai, que eu estava deixando que ele vencesse. Ah, Simon, murmurou ela, mas
e prosseguiu ele, com o rosto forte e bonito, que normalmente era tão firme, tão controlado, todo franzido de preocupação. E se tivermos um filho e ele sair igual a mim? Por um instante, Daphne não conseguiu dizer nada. Sentiu os olhos se encherem de lágrimas e a boca se abrir em choque. Simon virou o rosto para outro lado, mas não há tempo de esconder o grande tormento em seus olhos. Ela percebeu que ele prendeu a respiração por um momento e depois voltou em um suspiro trêmulo, numa tentativa de se manter sob o controle. Se tivermos um filho com gagueira, respondeu ela com cautela, vou amá-lo e apoiá-lo, e engoliu em seco, nervosa, torcendo para estar fazendo a coisa certa. E vou pedir sua ajuda, porque você também passou por isso e conseguiu vencer. Ele se virou rapidamente para encará-la. Não quero que meu filho sofra como eu. Daphne deu um sorriso involuntário, feliz por saber exatamente o que dizer. Mas ele não vai sofrer, porque você será o pai dele. Os olhos de Simon brilharam com uma luz diferente, um lampejo de esperança. Você rejeitaria nosso filho se ele fosse gago? Perguntou Daphne baixinho. Simon balançou a cabeça com veemência. Ela sorriu suavemente. Então, nossos filhos não terão o que temer. Ele ficou parado por um instante. Então, num movimento brusco, puxou-a para si, enterrando o rosto em seu pescoço. Eu amo você, falou com a voz embargada. Te amo, mais que tudo. E Daphne, finalmente, teve a certeza de que tudo daria certo. Muitas horas depois, os dois ainda estavam aninhados no sofazinho da sala de estar. Tinham passado a tarde de mãos dadas, com a cabeça repousando no ombro um do outro. Não precisaram dizer nada. Simplesmente ficar juntos havia sido o suficiente. O sol brilhava, os pássaros cantavam e eles eram um casal. Era tudo de que necessitavam. Mas alguma coisa ainda incomodava Daphne, e foi apenas quando seus olhos pousaram sobre os papéis de carta em cima da mesa que ela lembrou. As cartas do pai de Simon. Fechou os olhos e respirou fundo, reunindo coragem para entregá-las ao marido. O Duque de Midport tinha lhe dito, quando lhe confiara as correspondências, que ela saberia decidir o melhor momento para mostrá-las a ele. Ela se desvencilhou dos fortes braços de Simon e foi pegá-las. Aonde você vai? Perguntou Simon com a voz sonolenta. Tinha acabado cochilando sob o sol quente da tarde que entrava pela janela. Eu preciso lhe mostrar uma coisa. Provavelmente ele percebeu a hesitação na voz de Daphne, porque abriu os olhos e se virou para encará-la com curiosidade. Que coisa! Ela virou as costas e apertou a passa em direção ao outro cômodo. Já volto, afirmou. Havia guardado o maço de cartas amarrado por uma fita vermelha e dourada, as cores dos Hastings, junto com seus pertences. Na verdade, chegaram a se esquecer delas durante as primeiras semanas de volta a Londres, e o maço ficara intocado em seu antigo quarto na casa de sua família. Mas, em uma das visitas que tinha feito à mãe, nesse período, deparara com elas. Violet sugeriu que a filha subisse para pegar alguma de suas coisas, e enquanto ela recolhia vidros de perfume e a fronha que bordara aos 10 anos de idade, Daphne as reencontrou. Mais uma vez, sentira-se tentada a abri-las, nem que fosse para entender melhor o marido. E verdade seja dita, se os envelopes não tivessem lacrados, ela provavelmente teria abandonado os escrúpulos e lido todos. Pegou o maço e voltou lentamente para a sala. Simon ainda estava no sofá, mas sentado e alerta, olhando para ela com expectativa. São para você, disse Daphne, mostrando correspondências a se aproximar dele. O que são? Indagou Simon. Pelo seu tom de voz, ela imaginou que ele já soubesse. São cartas do seu pai, o Duque de Midport me pediu para as guardasse. São cartas do seu pai, o Duque de Midport me pediu para que as guardasse. Lembra que o encontramos naquela noite? Ele assentiu. Também lembro que disse a ele para queimá-las. Daphne deu um sorriso. Parece que ele não obedeceu. Simon encarou fixamente as cartas. Depois, evitou olhar para Daphne. Pelo visto, você também não, comentou ele baixinho. Ela sentiu e se sentou ao lado dele. Você quer ler? Ele ficou pensativo por vários instantes e, por fim, decidiu ser totalmente sincero. Não sei. Talvez isso ajude a deixá-lo para trás. Ou pode piorar a situação. É verdade, concordou ela. Simon continuou olhando para as cartas, que repousavam inocentemente nas mãos de Daphne. Ele esperava sentir ressentimento, raiva, mas, em vez disso, só sentiu nada. Era muito estranho. Ali, diante dele, estava em uma coleção de correspondências
escrita pela mão de seu pai, e, no entanto, ele não teve nenhuma vontade de queimá-las ou rasgá-las em pedacinhos, mas, ao mesmo tempo, não teve nenhuma disposição para lê-las. Acho que vou esperar, concluiu Simon com um sorriso. Daphne ficou perplexa, sem acreditar no que tinha ouvido. Você está dizendo que não quer ler nenhuma? Perguntou. Ele negou com a cabeça. E também não quer atear fogo nelas? Ele deu de ombros. Na verdade, não. Ela olhou para os envelopes e de novo para o rosto dele. O que quer fazer então? Nada. Nada? Ele sorriu. Isso mesmo. Ah, ela ficava adorável, com aquela expressão de perplexidade. Você quer que eu as guarde de volta? Se quiser, e elas vão simplesmente ficar comigo? Simon segurou a faixa do hobby de Daphne e começou a puxá-la em sua direção. Ahá, mas, balbuciou ela, se disser outro mas, provocou ele, vai começar a ficar parecida comigo. Ela ficou de boca aberta. Simon não se surpreendeu com sua reação. Tinha sido a primeira vez na vida que ele conseguiria fazer uma piada a respeito de suas dificuldades. As cartas podem esperar, explicou ele, assim que elas caíram do colo de Daphne para o chão. Acabei de conseguir, graças a você, tirar meu pai da minha vida. Balançou a cabeça sorrindo. Ler tudo isso agora apenas o convidaria a voltar. Mas você não quer saber o que ele tinha a dizer? Insistiu ela. Quem sabe ele pediu desculpas. Talvez tenha até rastejado os seus pés. Daphne se abaixou para pegar os envelopes, mas Simon apertou contra ele, de modo que ela não conseguiu alcançá-los. Simon! Gritou ela. Ele levantou uma sobrancelha. Sim? O que você está fazendo? Tentando seduzir você. Estou conseguindo? Daphne sentiu o rosto ficar corado. Acho que sim, murmurou ela. Só acha? Droga, devo estar perdendo o jeito. Deslizou a mão para as nádegas dela, o que a fez dar um gritinho. Acho que seu jeito está ótimo, disse ela apressadamente. Só ótimo. Ele fingiu estremecer. Ótimo. Não faz ninguém perder o fôlego, não acha? Bem, concordou ela. Talvez eu tenha me expressado mal. Simon sentiu um sorriso se formar em seu coração. Quando o gesto, enfim, chegou aos seus lábios, ele já estava de pé, conduzindo a esposa na direção do quarto. Daphne, disse ele, tentando parecer sério, e eu tenho uma proposta. Proposta? Indagou ela, erguendo as sobrancelhas. Na verdade, um pedido, corrigiu ele. Ela inclinou a cabeça para o lado e sorriu. Que pedido? Ele a empurrou pela porta do quarto. É um pedido em duas partes. E posso saber que partes são essas? A primeira parte envolve nós dois e... Simon a pegou no colo e atirou em cima da cama em meio a um ataque de riso. Essa cama antiga e resistente. Resistente? É bom que seja, pelo menos, murmurou ele enquanto engatinhava para o lado dela. Ela riu e deu gritinhos enquanto se livrava das garras dele. Acho que é bastante resistente. E qual é a segunda parte do pedido? Bem, essa parte vai exigir de você certa disponibilidade de tempo. Ela estreitou os olhos, mas ainda sorria. Quanto tempo? Cerca de 9 meses. Os lábios de Daphne se abriram com a surpresa. Você tem certeza? Que leva 9 meses? Ele sorriu. É o que sempre me disseram. Agora, ela não estava mais sorrindo. Você sabe que não era isso que eu estava me referindo, disse ela baixinho. Eu sei, respondeu ele, ficando sério também. Mas sim, tenho certeza. E estou apavorado e morrendo de empolgação e sentindo milhões de outras emoções que nunca me permiti sentir antes de encontrar você. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Essa foi a coisa mais linda que você já me disse. É verdade, jurou ele. Antes de conhecer você, estava vivo apenas pela metade. E agora? Sussurrou ela. Agora? Ecoou Simon. Agora. É sinônimo de felicidade, alegria e uma esposa que eu amo mais que tudo. Mas quer saber de uma coisa? Ela balançou a cabeça, emocionada demais para falar. Ele se abaixou e a beijou. Tudo isso nem se compara com o futuro maravilhoso que vamos ter. Por mais feliz que eu esteja neste exato instante, o amanhã será ainda melhor. Ah, Daphne, murmurou ele, levando os lábios até os dela. A cada dia eu vou amá-la mais. Eu prometo. A cada dia. Epílogo. O Duque e a Duquesa de Hastings finalmente têm um menino. Depois de 3 meninas, o casal mais apaixonado da sociedade londrina gerou, enfim, um rapazinho. Esta autora só consegue imaginar o alívio que deve ter invadido a casa Hastings. Afinal, é uma verdade universal que qualquer homem casado, dono de uma enorme fortuna, deve desejar um herdeiro. O nome do recém-nascido ainda não foi divulgado, embora essa autora se sinta bastante qualificada para especular. Afinal, com irmãs chamadas Amélia, Belinda e Caroline,
O novo conde de Cliveden poderia se chamar qualquer outra coisa que não David? Crônicas da Sociedade de Lady Winstendal, 15 de dezembro de 1817. Simon fez uma cara de desesperação, depois atirou o jornal para o outro lado da sala. Como ela sabe disso? Nós não contamos a ninguém que vamos batizá-lo de David. Daphne prendeu o riso ao ver o marido esbravejando e andando de um lado para o outro no quarto. Tenho certeza que é só um palpite, disse ela, voltando a atenção ao recém-nascido em seus braços. Era cedo demais para saber se os olhos dele permaneceriam azuis ou se ficariam castanhos como os das irmãs, mas ele já se parecia muito com o pai. Daphne pensou que isso não mudaria ainda que seus olhos escurecessem. Ela deve ter um espião aqui dentro de casa, decretou ele, pondo as mãos na cintura. Só pode. Duvido muito que isso seja verdade, comentou Daphne sem olhar para ele. Estava mais interessada na forma como a mãozinha minúscula de David agarrava seu dedo. Mas ela finalmente levantou a cabeça. Simon, você está sendo ridículo. É só uma coluna de fofoca. Winstendal. Sei, resmungou ele. Nunca ouvi falar de nenhuma Winstendal. Gostaria de saber quem é essa maldita mulher. Você e o resto de Londres, falou Daphne baixinho. Alguém deveria tirá-la de circulação de uma vez por todas. Se quer que ela saia de circulação, retrucou Daphne, sem conseguir resistir à observação, não deveria comprar o jornal. E nem venha me dizer que só compra por minha causa. Você lê, resmungou ele. Você também. Ela deu um beijo no topo da cabeça de David. Normalmente, muito antes de eu colocar as mãos nele. Além disso, nos últimos tempos, passei a gostar bastante de Lady Winstendal. Simon pareceu desconfiado. Por quê? Você leu o que está escrito sobre nós? Ela nos chama de casal mais apaixonado de Londres. Daphne sorriu com malícia. Adorei isso. Ele soltou um resmungo. Isso foi só porque Philippa Ferton, o nome dela é Philippa Berbrook. Agora, corrigiu Daphne. Bem, qualquer que seja o nome dela, ela é a pessoa mais linguaruda de Londres. Desde que me ouviu chamando você de meu amor no teatro no mês passado, não tenho mais coragem de aparecer nos meus clubes. Então, amar a esposa está fora de moda, é? Provocou Daphne. Simon fez uma careta, parecendo um menino irritado. Deixe para lá, disse ela. Não quero nem ouvir a resposta. O sorriso que ele deu foi uma mistura encantadora de timidez e malícia. Aqui, prosseguiu ela, levantando David. Quer segurá-lo? Claro. Simon atravessou o quarto e pegou o bebê nos braços. Aninhou o filho por vários instantes. Então, olhou para Daphne e sorriu. Acho que ele parece comigo, e eu tenho certeza disso. Ele beijou-o no nariz e sussurrou. Não se preocupe, rapazinho. Vou sempre amar você. Vou ensiná-lo a ler, escrever, fazer contas e andar a cavalo. Vou protegê-lo de todos os males do mundo, principalmente daquela tal de Lady Winstendal. E num quarto, pequeno e elegantemente mobiliado, não muito longe da casa Hastings, uma jovem, sentada a uma mesa, com uma pena e um pote de tinta, pegou um pedaço de papel. Com um sorriso no rosto, tomou da pena e começou a escrever. Crônicas da Sociedade de Lady Winstendal, 19 de dezembro de 1817. Ah, gente leitor, esta autora fica feliz em contar. Fim. Oi, tudo bem? Aqui é a Letícia Bartulhei, eu sou escritora de livros de romance. Meus livros são Me Apaixonei pelo Meu Sequestrador, Meu Crush é Droguinha e Eu Não Quero um Príncipe. Muito obrigada por ter escutado mais um capítulo desse audiobook maravilhoso. Quer aproveitar e garantir o seu livro pelo melhor preço? Então clica no link da descrição, ok? Combinado? Muito obrigada mais uma vez e beijão!